Olá, vamos continuar nossa discussão muito importante sobre a cultura de segurança, a cultura dos erros, né, e o dano que isso causa nos pacientes. A gente vai trabalhar então agora alguns aspectos conceituais, né, importantes para a gente poder fazer a nossa discussão, né, e o impacto que isso causa nas pessoas, né, porque sempre quando acontece um erro, né, no serviço de saúde, muitas vezes a pessoa esconde o erro, briga dentro do estabelecimento, xinga, é, demite o profissional que errou, né? Geralmente é isso que a gente enxerga quando vê as notícias de erro médico, de erro não sei o que, de paciente e tudo mais. Mas eu queria, né, que vocês pausassem esse vídeo. Eu vou deixar na descrição o link para este vídeo aqui, para vocês analisarem o que aconteceu nessa situação recente aqui no Rio Grande do Sul, tá? Vou ficar esperando vocês aqui para vocês assistirem e assim que vocês terminarem, vocês vêm para aula. Então, vocês viram uma situação muito séria, né? Que foi um medicamento administrado 20 vezes mais a dose, né, que fez com que a pessoa tivesse danos irreversíveis, né, e que uh, gerou um efeito catastrófico na saúde dessa pessoa, né, que, enfim, né, nunca vai se recuperar. E ela não faleceu, então ela vai ter que precisar de cuidados intensivos continuamente, longitudinalmente. E aí a gente fica pensando, eu quero justiça, eu quero que prende o médico, o farmacêutico louco, eu quero que não sei o que demite, que isso, que aquilo e tudo mais. Então, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é esse. E era um pensamento, até então, né, sempre utilizado quando acontecia algum erro. Até que nos Estados Unidos, né, eles fizeram um relatório importantíssimo que mudou a visão da prestação de cuidados em saúde, que é o To Err is Human, né, errar é humano, que eles calcularam lá que nos anos 90, 99, 2000, morreram 44 mil pessoas nos Estados Unidos por causa de falhas de segurança, de erros que aconteceram dentro do hospital, né? Que custaram um dinheirão, né? Imagina, 17 a 29 bilhões de dólares que eles conseguiram calcular. Só que aí o que eles perceberam? Que 40% dos eventos não foram notificados. 25% dos erros foram formalmente notificados. Por que será que quem comete um erro dentro do hospital, do serviço de saúde, não avisa, não notifica, não escreve, nossa, eu errei, realmente aconteceu isso, o que a gente vai fazer para evitar esse erro não acontecer de novo? Por que será? Que tinha medo de ser mandado embora? Tinha medo de represália? Tinha medo de ser substituído? Ou seja, qual a cultura que está implantada, né, num ambiente que faz com que, quando uma pessoa erra, porque nós somos seres humanos, não possa discutir e entender por que ela errou. Então, nesse livro, que é espetacular, ele diz exatamente isso, que o estudo dos erros não existia até 1970. Ou seja, se imaginava que o erro humano era uma consequência inevitável, né? Não tinha como estudar o erro humano, né? Então, começaram a se pensar em maneiras que a mente resolve os problemas a partir de 1970, né? Que geralmente tem um modo automático, né? Que a pessoa age sem pensar, age no impulso, né? E o modo elaborado, ou seja, ela vai fazer uma coisa que ela não entende muito bem, ela não entendeu bem o que vai fazer, ela pode até saber fazer, mas ela não entendeu bem e não executou de maneira inadequada. E onde nasceu o estudo de erros? Na aviação. Né? A gente vê, quando o avião cai, né? A gente vê notícia e tudo, e acontece um monte de coisa, né? Os caras investigam, e até a placa do avião, os mortos o jeito que caiu, a caixa preta. Para que eles estudam isso? Para prender o piloto? Para dizer, que piloto
não sabia pilotar? Não. É para entender todos os motivos que fizeram levar o avião a cair, entendendo que o erro ele tem uma abordagem sistêmica, ou seja, ninguém é perfeito, os homens não são perfeitos, a gente não é perfeito. A organização nunca vai conseguir ser perfeita. Então, se existem imperfeições na organização e entre os próprios seres humanos, o erro é uma consequência. O erro é uma consequência desse efeito, né, dessa imperfeição que aconteceu. Então, quando acontece um erro, quem tem que mudar é o sistema, não é a pessoa que errou, é o sistema que produziu aquele erro. Então, o erro tem que ser observado como um todo, todos os fatores que entraram nesse erro. Mas o que a gente enxerga quando a gente vê as notícias da televisão? Quando vocês verem este vídeo que acabou de acontecer. O erro foi do médico, o erro foi do enfermeiro, o erro foi do farmacêutico, o erro foi do técnico de enfermagem, porque não olhou, porque não prestou atenção, porque não sabe o que está fazendo. Ó. Então, ou seja, o primeiro que vai expor o profissional que errou, né? E isso vai fazer com que todos em volta pensem, meu Deus do céu, se eu errar, vou ficar quieto, né? Vou ficar calado aqui no meu canto e não vou fazer nada, né? Frustram, dá medo e o indivíduo é punido. Eu quero o médico preso, cancela o CRM do médico, cancela o CRF do farmacêutico, né? Então, quando a gente procura notícias no Google sobre erros em hospital, a gente vê muito isso e a imprensa tem um papel muito importante em nos levar a crer, né, que a culpa toda de um erro que aconteceu naquele paciente foi de um profissional. E aí o que acontece? Mais erro. Porque como a gente viu no relatório, aí quando acontece os erros, ninguém fala nada. Todo mundo fica calado, o paciente morre, o paciente tem sequela, aí a família, enfim, não denuncia e o erro continua. Então a abordagem pessoal para um erro é a que vai gerar mais dano ao paciente do que a abordagem sistêmica. Quando nós falamos em cultura de segurança, nós falamos em todos nós, enquanto seres humanos, imperfeitos, entender que o outro também é. Então, por que ele errou? O que aconteceu que fez com que ele cometesse esse erro? E impedir estas coisas que aconteceram repetir novamente. E aí nós vamos ajustando o sistema, fazendo abordagem sistêmica. Então, no Brasil, nós temos uma política, que é a Política Nacional de Segurança do Paciente, que foi implantada em 2013, né? Que colocaram aí 6 metas de segurança do paciente, né? Identificar corretamente o paciente, melhorar a comunicação, melhorar a segurança na prescrição, no uso de administração de medicamentos, assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos, higienizar as mãos para evitar infecções e reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. Então, por meio desses 6 pontos, né, ela desenvolve, né, todas as ações que deveriam ser executadas nos estabelecimentos de saúde para impedir esses danos evitáveis. E quando eles acontecem, que eles vão acontecer, porque o ser humano é falível, o sistema também é, que seja estudado a fonte desse erro para que ele não se repita e não culpabilizar a pessoa, né? Então acho que assim, dá para vocês imaginarem agora, né? Pensando nesse vídeo que vocês viram e no caso da parte anterior da aula, né? Quais foram os erros cometidos? Quais foram os problemas de segurança do paciente que foram envolvidos? Qual a abordagem que foi feita? Por que ninguém comentou nada? Por que a imprensa falou isso daquele paciente? Qual é o ganho para o hospital? O que mudou na gestão dos erros do hospital? As duas coisas que aconteceram, tanto na melena, na fralda, quanto, né, a incapacidade, a sequela eterna desse paciente que tomou uma dose 20 vezes superior. Pensem nisso
e a gente conversa na próxima parte da aula.